Olá, olá, meus seguidores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Por cá, estamos todos maravilhosamente bem. Estamos aqui gravando mais um podcast. Hoje estou com uma seguidora, Maria, uma pessoa maravilhosa que Deus nos deu para amar. E eu sei que a reciprocidade é verdadeira. As vitórias de Maria são as minhas e as minhas são as de Maria. Hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho dessa história de vida, o quanto Deus revolucionou, sarou, cuidou e ama essa vida. Eu espero que você fique conosco até o final, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, comente nesse vídeo e o mais importante, mande esse vídeo para as pessoas que precisam ser curadas, tratadas, que precisam ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos começar então falando: Oi, Mari! Oi, Ana. Por gentileza, se apresente para os nossos seguidores. Shalom, me chamo Marília Almeida, sou mãe de 3 filhos, 2 meninos, uma menina. Sou casada, cristã, pela misericórdia de Deus. Amém. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de tudo que Deus tem feito na minha vida. Me conte um pouco da sua história, Mari, desde a infância até a fase adulta. Olha, minha infância foi uma infância muito boa. Os meus pais, minha família é uma família conservadora, todo mundo normal. A minha avó ela me levava à igreja sempre, foi apresentada no altar do Senhor. E de repente, né, eu vi aquela base que eu tinha se romper. O meu pai, ele se separou da minha mãe, devido a alguns conflitos, eles resolveram separar e eu senti muita falta. Sim. Eu entendo hoje que aquela separação, ela criou uma lacuna dentro de mim, um vazio dentro de mim que abriu portas para outras coisas, né? Foi ali onde eu comecei, eu creio que eu entrei numa depressão, né? Pela falta. Seus pais eram evangélicos? Não. Só sua avó? Só minha avó. Minha avó, minhas tias. E a partir dali, então, vieram, né, vícios, eu comecei a beber, eu comecei a buscar amizades e eu comecei a ter um interesse a mais pela figura masculina, né? Eu, antes do tempo, né, porque uma pessoa com 10 anos é uma criança. Sim, sim. Não tem necessidade nenhuma de se relacionar com ninguém. Então eu comecei a querer buscar uma figura masculina de qualquer jeito, porque eu acho que a minha mente ela entendia que a partir dali eu iria preencher o vazio que meu pai estava causando dentro de mim. Isso eu fui entender depois de terapia, psicólogo, tudo, né? Naquele momento eu não sabia, eu achava que eu queria casar, que eu queria um marido e tal. Aos 13 anos eu fui morar com o pai do meu primeiro filho, relacionamento onde eu vivi 4 anos. O relacionamento não deu certo, eu tive meu filho. Então esse foi seu primeiro casamento? Com quantos anos? 13. 13 anos. 13 anos de idade. O relacionamento não deu certo, mas eu tive meu filho com uma bênção, Vinícius, hoje tem 20 anos. Fiquei solteiro um tempo, um período. Passei para o segundo casamento, onde eu tive José. José hoje tem 15 anos. O segundo filho? Segundo filho, segundo relacionamento. Então 2 relacionamentos com 2 filhos. 2 relacionamentos. Passei um período também de 4 anos com o pai de José, não deu certo. Não vou dizer que o problema eram eles, o problema estava em mim. Hoje eu tenho como identificar que o problema verdadeiramente era eu. O problema não foram amizades, né? Porque era um momento propício para Satanás ele entrar na minha vida e querer destruir de alguma forma. E ali desde os 10 anos eu entrei no álcool e cada vez mais indo ladeira abaixo, né? Álcool. A saída do seu pai. Seu pai saiu de casa, você tinha 10 anos. A partir daí você começou a procurar preencher, né? Preencher o vazio que você sentia através das bebidas e através do contato com homens. Isso. Entendi. Gente, preste atenção, eu vou dar uma ressalva aqui no que Mari está falando, na palavra de Mari, e falar exatamente para os pais. Olha a importância da gente tentar fazer o casamento dar certo. Observe que quando o lar se desestrutura, os filhos também tendem a se desestruturar. Então eu tenho aqui uma criança de 10 anos de idade, né? Porque 10 anos de idade, a maioria das meninas se querem menstruam, né? Estão na fase ainda do início da puberdade. São crianças, né? Para mim eu considero como crianças. E a partir daí eu já tenho uma criança de 10 anos
que já bebe, né, já tem contato com bebida alcoólica e já começa a olhar para homens de forma diferente, buscando a figura paterna, porque nesse momento ela está sem. Então, pais, lembrem que nós precisamos fazer o papel de sacerdotes dentro do lar. Elian, o que é sacerdote? Sacerdote é exatamente a figura que liga a comunicação dos filhos para com Deus e ensina também os filhos a aprender a ter conexão com Deus. Então, eu pego aqui o processo, eu ensino os meus filhos o processo de se comunicar com Deus e faço a intermediação, né? O que Deus quer falar para os nossos filhos, a educação a nível espiritual, a conduta ética, moral, cristã, religiosa, que a Bíblia nos ensina, a gente passa isso para os nossos filhos. Então, quem está pensando em se separar, quem está pensando em sair de casa, quem está achando que, sabe, não deu certo, não vai dar certo, acabou o casamento, volte, peça perdão, lembre-se que quem se humilha, Deus exalta, e imagine que você está fazendo isso pelo bem dos seus filhos, pelo bem da nação futura, que o seu filho é a nossa nação futura, pelo bem da criação dos nossos netos. Então, se eu tenho um lar estruturado, se eu tenho pais estruturados, eu terei filhos estruturados. Eu terei menos crianças envolvidas com drogas, menos crianças envolvidas com álcool, menos crianças envolvidas com a prostituição, que foi exatamente esse o caminho que Mari começou a trilhar com, 15 anos. Você estava no segundo casamento? 15, 20 anos? 20 anos, mais ou menos, Mari estava, 17 para 20 anos, ela estava no segundo casamento com o segundo filho. Então, observe a responsabilidade que você, mãe, que você, pai, tem diante de Deus e diante da sociedade pela conduta cristã e moral do seu filho. Pense nisso. E aí, Mari, a partir do segundo casamento? Segundo casamento também não deu certo. Como eu falei, o problema não estava em ninguém, o problema era eu. Porque eu não encontrava, né, o preenchimento para esse vazio dessa alma. Fui encontrar verdadeiramente depois de Jesus. E ali eu fui trilhando ladeira abaixo, a caminhos largos, passos largos ao inferno. Não deu certo, me separei e aí eu fui me afundando mesmo na prostituição. Eu criei uma revolta. Eu calculei assim, não dá certo com homem nenhum presta, e agora eu vou descontar. Entendi. Vou radicalizar. Vou fazer o homem sofrer. Entendi. E dessa maneira eu comecei a não querer mais compromisso com ninguém. E ali eu comecei a participar, né? Eu já tinha 20 anos, 20 e poucos anos, comecei a participar de festas, de encontros, esses encontros paredões, né? Eu fui uma das primeiras mulheres a participar de eventos paredões, festas de chácara, muita promiscuidade, né? Festa de chácara é o quê? Festa de chácara é um lugar onde você aluga e você vai fazer um evento e leva mulheres, homens, e acontece tudo que tem que acontecer naquele lugar e ninguém está vendo. Entendi. Era o lançamento, né, dessas festas. As pessoas iam para um lugar reservado para fazer tudo que não podia ser feito em público. E ali eu fui, todo dia tinha um evento, todo dia tinha uma festa. Tudo muito fácil. E ali eu já estava envolvida nas drogas, né? Eu conheci uma pessoa, quando eu estava no fundo do poço, uma depressão terrível, nada dava certo na minha vida, uma profissão maravilhosa, tinha um salão, fechei. Caramba! E ali eu... Você começou a usar drogas a partir de que idade? Uns 20 anos. 20 anos. Quem foi que te apresentou as drogas? Foi algum parceiro, um namorado? Não, namorado não, foi uma amiga. Uma amiga que te apresentou. Você lembra qual foi a primeira droga que você usou? Não, a primeira droga que eu usei, eu tinha uns 17 anos, 18, 15. Eu fumei maconha com um amigo meu. A gente ria horrores, aquela loucura toda. Entendi. Mas a cocaína foi que veio me viciar, a maconha não. Então você se tornou dependente química da cocaína? Eu tornei dependente química da cocaína. Quando eu adentrei mesmo, né, no mundo das drogas, foi depois do segundo relacionamento, onde eu criei essa revolta, eu disse, agora eu vou se jogar. Ter o pé na jaca. E não tô nem aí, que se for pra morrer, que eu morra e vou curtir minha vida. Entendi. Meus filhos eu deixei, minha mãe, minha irmã. Eles sofreram muito, eu não tinha muito contato com eles, porque eu passava um dia na rua, madrugada, chegava de manhã, dormia o dia todo, eles estavam em uma creche. Caraca.
A minha mãe levava eles para uma creche que não tinha condição, né, de ficar, tinha que trabalhar. Minha irmã também tinha que trabalhar, estudar, sofreram muito ali para estar me ajudando. Meu pai, né, ainda contribuía com a pensão, que ajudou também bastante na criação deles. E eu curtindo a vida loucamente. Festa, mais festa, era uma mulher muito bonita, né? Aquela ostentação toda, todo mundo queria, presença de palco em festa. Eu só vou se ela for, chama ela vai para todo lugar. Sério, Mário? Você era presença VIP. E aí eles te pagavam com drogas? Caraca. O inimigo, a prostituição que eu adentrei não foi em dinheiro. Às vezes tinha um dinheiro, rolava com valor. Mas geralmente a pergunta era: quantas gramas você quer? E eu nunca comprei droga. Não? Porque o inimigo ele nos oferece bandeja. Sim. Para ele levar uma pessoa para o inferno, ele apresenta algo muito bonito, muito bem apresentado. E era assim que eu vivia. Eram carrões e eu tinha todo esse desejo de ostentação. Eu gostava de carrão, eu gostava de. E olha que naquela época não tinha. E olha que naquela época não tinha rede social. Não. Imagine tinha hoje. Tinha Orkut. As fotos do Orkut, só Jesus na causa. Ainda bem que ele sumiu, né? Porque era coisa terrível. Bombava. Meu Deus do céu, o Orkut era só Jesus. E ali o inimigo ele colocava tudo que eu gostava. Era como se fosse um estalar de dedos. Eu hoje vou fazer isso. Minhas amigas ficavam olhando pra mim assim. E de repente aparecia alguém. Hoje a gente vai pra tal lugar, você é louco, mulher. Pai, vamos se arrumar. Eu botava aquele salto 16, não era nem 15, era 16, porque eu achava que a mulher, pra ela estar elegante, ela tinha que estar em cima do salto. E você não pode tirar o salto, eu falava com ela, você não pode tirar o salto, você tem que permanecer no salto. A festa inteira? A festa inteira, porque modelo, ela tá ali, sei lá, acho que eu falava pra mim, modelo, ela tá ali sofrendo, o pé dela tá todo ferido, mas ela tá ali no salto. E aí chegava no outro dia, uau, Amy House, toda acabada. Toda acabada. Salto, toda suja, toda borrada. Cabelo lá em cima. E assim eu fui, né? Até que eu reencontrei o pai da minha filha mais nova, né? Que é o meu marido hoje. A gente se reencontrou, porque nós somos amigos de adolescência. A gente estudou junto quando eu ainda estava no meu segundo relacionamento. Mas a gente nunca tinha se envolvido, era uma amizade mesmo. E aí a gente se reencontrou em um dia, uma noite. Eu lembro que naquela época eu tomava umas injeções para as coxas ficar, né? Mais turbinada, investia muito no corpo, um alongamento mega regra eu usava de 90 centímetros e 9. Caramba! Ninguém tinha, e ali eu gostava de estar bem apresentável. E naquele dia eu não podia beber, porque eu tinha tomado essa injeção. Eu não podia beber, eu estava ali pelo bairro. Parecia até algum lugar para eu ir, mas eu não fui. Era um dia de chuva, mês de junho, me lembro como hoje, e ele foi passando pela rua, eu chamei ele. E ali eu disse a ele: hoje eu quero ficar com você. Meu Deus! Porque era assim, né? Você era assim, Mário? Era assim: hoje eu quero ficar com você. E ele ficou surpreso. Não esperava. Não esperava. Ele foi fazer alguma coisa e voltou. E a gente ficou. No dia seguinte ele me disse assim: eu quero namorar com você. Comigo. Quero namorar com ninguém. Dei risada dele. Só que ali Deus já estava trabalhando em algo na minha vida e eu não sabia. Sim. Né? Porque Deus ele tem sua maneira de trabalhar. E ali eu continuei, saía ainda, fazia as festinhas que eu era acostumada a participar. Mas, assim, a sua prostituição era só a nível de drogas? Droga. Você não prostituía seu corpo? O corpo. Também? Em troca de droga. Em troca de drogas. Então, você era convidada para ir para as festas, tipo, VIP, né? Convidada VIP, e eles te pagavam. Entrava em festas de graça, esses eventos aí, participações, Alto do Andu, tudo isso a gente entrava. A gente quer entrar hoje, eu e minhas amigas, a gente entrava. Qualquer lugar a gente entrava. E depois tinha que rolar tudo. Depois você tinha que pagar de alguma forma. Entendi. E ali... Ele voltou, disse que queria namorar com você disse que não queria namorar, continuou na vida louca. Continuei na minha vida, mas sempre ele aparecia. De vez em quando ele aparecia, as meninas diziam: ele tá ali. Meu Deus do céu, e agora? Aí ele me chamava pra ir assistir um filme na casa dele. Esse filme, eu assistindo o filme, o telefone tocava, o celular tocava, a mensagem chegava: vamos pra tal lugar, vamos pra Linha Verde, vamos pra Limbebe, vamos pra... E eu ali, presa. Eu vi o que está acontecendo comigo. As meninas: você virou comédia, você agora é comédia. E não sei o que, eu sem entender, eu tentava ir e não conseguia.
Ao mesmo tempo eu queria ir e não conseguia. E Deus, ele já estava trabalhando em algo ali, tanto na minha vida quanto na dele, que também era uma pessoa que vinha de algum sofrimento da vida dele passado e que precisa de Jesus, né? Sim, sim. E aí... Então ela conheceu o esposo dela, ele estava nessa vida louca, né? De festa, de drogas, etc. Ali a gente foi ficando, e com o passar do tempo, cada vez mais ainda aconteceu uma situação que nada mais, nada menos foi do que uma permissão do Senhor. Aconteceu uma situação lá no bairro, ele teve que ir embora, e eu fui com ele. Larguei meus 2 filhos e fui. Aí vocês já estavam namorando, aí você já se sentia namorada dele? Ou ele sentia meu namorado, mas eu não. Eu ainda me sentia mulher solteira, solta, só que eu já não conseguia mais sair. Eu recebia ligação, ele até via. O celular tocava, a mensagem chegava, um me procurava, outro chegava. Mas eu já não conseguia mais. Eu queria, mas não conseguia. Então eu entendo que aquilo foi um trabalho de Deus. Para o que ele estava me trilhando, né, para os caminhos dele. E Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, ele usa quem ele quer, sim, né? Sim. E a gente não consegue explicar. E aí ele teve que ir embora, eu fui. Nós fomos morar em um bairro daqui de Salvador. Eu deixei meus filhos, me lembro como hoje, meus filhos chorando, e eu botei tudo que eu tinha dentro de uma Kombi e fui embora. Meus filhos ficaram naquele portão chorando e eu... Meu Deus, que trauma para essas crianças. Aí fiquei lá naquele lugar onde eu entrei em um nível de depressão profunda, porque eu estava longe da minha família, né, sozinha ali. Abstinência de droga. Abstinência de droga, que eu não tinha mais. Meu marido não tinha condição de manter o nível de droga que eu queria usar. Né? Então, meu corpo, além dele, ele queria muita droga, ele queria muito álcool, ele queria muita festa. Então, era um corpo acostumado com aquilo, eu estava acostumada com aquilo. Então, quando a gente ficava em casa, mesmo usando droga, mas em casa, eu não queria, me dava aquela agonia, eu começava a me cortar, me coçar, me puxar cabelo. Era uma situação de abstinência, eu queria sair, eu queria estar na rua, eu queria estar na festa. E qual era, quando você entrava nesse quadro de abstinência, de se cortar, de se puxar seu cabelo, arrancar cabelo, qual era o comportamento do seu marido? Ele começava a orar, a repreender. Ele repreendia. Hoje, muitos não sabem, né? Pessoas hoje julgam, porque eu suporto algumas coisas, mas ninguém sabe do passado. Ele suportou muitas coisas. E eu acho que a gente tem que ser recíproco com o outro. Sim. Hoje ele se encontra em uma situação que ele está precisando de ajuda, de oração. Mas um dia ele me ajudou. E isso ninguém viu. Eram bastidores. Era um quarto e sala, que a gente morava em kitnet, lá no bairro Curuzu, né, na Rua da Vala, ali, um lugar bem abafadinho. É caloroso, cara, quente, meu Deus. Era como se fosse um porão a casa, né? Quando chovia, a lama subia pelo ralo. Sério? A lama subia. E a gente morando ali naquele lugar, e ele totalmente preocupado comigo. Até então, eu não tinha visto um cuidado de um homem, que eu procurava isso, né? Desde a figura do meu pai, porque meu pai me tratava muito bem. Meu pai era aquele pai que ele chegava junto, era merenda, tudo, todas as nossas vontades ele fazia. Então fez muita falta. Quando esse meu marido, que era o que ninguém acreditava, né? Porque era um menino, era muito novo, ele é 5 anos mais novo que eu. E ali ele vinha com todas as coisas. Olha o que eu trouxe para você. Eu acho que ele via a minha tristeza, né? Na situação toda. Olha o que eu trouxe para você. Ele ligava, preocupado, aquela preocupação, né? Isso ele trabalhando e mandando mensagem, ligando para você, sabendo como é que você tá. Vinha correndo do trabalho para chegar logo, para ver como é que eu tava. Mas eu tava ali bem depressiva. Eu tinha uma amiga que eu conversava muito com ela. E aí, às vezes, ela ia lá me ver. Eu dizia, eu tô aqui, eu quero ir em 7 de abril, mas eu não tenho dinheiro. Minha amiga Nilce, ela, eu vou aí. Aí ela ia, acho que com 2 cartões, era vale naquela época. Aí ela ia lá, e ela ia me buscar para pagar um transporte para poder ir em 7 de abril, ou então para eu poder ir em algum lugar. Às vezes queria comer alguma coisa, não tinha. Passei verdadeiramente no deserto naquele lugar, mas tudo é aprendizado. Chegou a passar fome? Fiquei, sim. Tinha dia que só tinha um chuchu, aquele chuchu velho dentro da gaveta, que não dá para você fazer mais nada. Eu pegava ele, cortava ele todinho, botava água e sal. E cozinhava comigo. Meu Deus. Mas não por falta de condição, por opção. Aí quando a minha mãe ia lá, né, no Curuzu, ela levava muitas coisas. Minha sogra sempre ia final de semana. Mas tivemos tempos, dias difíceis ali naquele lugar.
mas foi tudo uma permissão de Deus para que a gente estivesse chegando mais para perto dele. Dali em diante eu comecei a ir para a igreja. Então você aceitou Jesus aqui, morando aqui no Curuzu? Não, eu aceitei Jesus na UTI. Tá. Mas eu já lá você começou a ir para a igreja? Porque eu via demônios, eu comecei a ter contato assim, real, figuras, né, das trevas. Via demônios que se apresentavam nessa casa, eu via muita coisa. Deus começou a permitir eu ver coisas. E ali eu comecei a ter medo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Comecei a ir para a igreja. Caraca. Engravidei da minha filha, depressiva, estava muito depressiva, minha barriga mexia, eu sentia aquela coisa, aquela agonia. Fiquei até uns 7 meses sem conseguir comprar nada para enxoval, esconder na barriga, a barriga pequenininha, vestia o short, apertava com um botão. Ninguém percebia que eu estava grávida, porque eu estava muito magra, muito debilitada. E passando muitas coisas, né? Como eu falei, com 3 meses eu tive um princípio de aborto. Aí, então, meu filho mais velho já tinha ido morar comigo, porque eu sentia muita falta dele. Então, meu marido disse, olha, vamos trazer ele para cá. A gente levou o mais velho, matriculou lá na escola e ele ficou comigo. Depois levamos o mais novo também. Isso te deu uma animada, uma revigorada quando trouxe seus filhos? Muito. Primeiro a gente trouxe um, depois a gente pegou o outro. E tudo isso ele entendia que eu estava mal, muito mal, por falta da minha família. E ele, vamos trazer ele para cá. E nessa época que você trouxe seus filhos, a condição financeira você já estava melhorando? Já tinha comida ou ainda tinha, passava? Porque minha sogra levava, minha mãe levava, meu marido estava trabalhando, né? Aparecia alguns trabalhos. Mas eu estava sem trabalhar. Mas entendi. Não faltava mais comida. A falta mesmo de alimento foi logo quando a gente se mudou. Entendi. Aquela questão de adaptação, eu não queria pedir, eu não queria falar com ninguém, porque eu estava passando, então eu ficava ali. Comecei a trabalhar no salão de manicure, mas não me adaptei muito bem, porque eu tinha um salão, fechei. E aí você passa a trabalhar com alguém, né? Não consegui me adaptar, e aí fiquei em casa. Mas, daí então, com meus filhos, engravidei dela, de Agatha, caçula. Ali eu comecei a ir para a igreja. Algumas irmãs começaram a entrar aquelas revelações, olha, Deus tem uma promessa na sua vida. Agora, antes de tudo isso, eu já frequentava a igreja lá em 7 de abril. Sempre quando eu estava numa crise assim, às vezes eu estava vendo bicho, né, como disse pela rua, eu estava correndo, achando que tinha alguém atrás de mim, não sei se sentia, era coisa da minha mente. Eu acredito que seja a questão da abstinência da droga, sabe? E aí eu disse, tem alguém querendo me matar, tem alguém querendo me matar, e eu acabava entrando na igreja. Tinha essa igreja onde eu congrego hoje, que é a igreja missionária, Batista Missionária Charisma, que eu sempre ia. Lá, e a pastora, ela dizia, olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai, através do seu testemunho você vai ganhar almas. Eu não entendia. Deus usava ela para falar algumas coisas da minha vida. Eu dizia, meu Deus, essa mulher aqui se recebeu tudo fofoqueira. Eu tô falando da minha vida, pros outros, falei isso. Meu Deus, uma das irmãs de fofoqueira. Trabalhando todo mundo de cara feia, assim, contando minha vida pros outros. Eu não entendi, porque aquilo ali era uma revelação da parte de Deus. Eu achava que alguém contou as coisas que eu fazia, né? Então, como eu não estava em 7 de abril, eu ia para essa igreja, eu comecei a ir para uma igreja lá no Curuzu. E ali, né, continuou, as irmãs me ajudando, mandava eu ler o Salmo 91, tentar repreender aqueles demônios, né? E realmente, quando eu orava, quando eles se afastavam um pouco, perdiam as forças dentro daquele lugar. E ali, então, eu tive minha filha, fui embora, fui morar na Canabrava. Continuei ainda, né, um bom tempo a usar droga, até engravidar dela. Foi mesmo? Eu usei droga até engravidar dela. Tanto é que quando eu engravidei dela, ela sofria abstinência dentro de mim. Ela sofria dentro, era um feto sofrendo dentro do ventre. Quando ela nasceu, ela tinha problemas respiratórios, ela dava umas coisas de convulsão, né? Ela sofreu bastante, passou muito mal, mas para a glória de Deus. Tá bem, tranquilo, graças a Deus. Ela tá aqui nos bastidores, viu, gente? Tô aqui lutando pra ver se ela canta, mas ela não quer cantar não pra vocês. Certo? Vou marcar o Instagram dela, que é pra vocês ir lá perturbar a vida dela, pra ela cantar pra aqui pra gente. Fala, Mário. E aí, fui pra Canabrava, eu, meus 3 filhos, meu marido, e ali Deus ele começou a permitir situações. Eu tinha um relacionamento muito conturbado, porque eu era uma pessoa muito atribulada. Deus precisava trabalhar primeiramente em mim. Eu creio que como a gente aprende ali com o Júnior, a gente sempre fala, mude você primeiro. Isso. Então eu queria mudar o mundo, eu queria mudar tudo, queria mudar todos, mas dentro de mim precisava de uma mudança.
precisava coisa ser colocada no lugar. Então a mudança primeiro ela tem que começar em nós. Sim. E Deus estava trabalhando dessa maneira. Então ele permitiu ali, né? Eu já tinha tido 3 overdoses no decorrer desse tempo de uso de droga. Eu já tinha tido uma primeira overdose, meu time deu socorro, eu cheguei ali no hospital, né? Aquela zombaria, enfermeira fazendo gozação de mim, me chamando de Kelly Ciclone. Por que Kelly Ciclone? Porque eu era aquela pessoa doidona, aquela coisa assim. E aí eu tinha aquele cabelão, que ela achava que era Kelly Ciclone, que estava entrando ali, dando entrada, né? De overdose. Eu lembro bem de ouvir aquelas palavras, aquela zombaria. A segunda vez eu tive mais uma overdose, eu fui jogada ali no lixo, ali praticamente no lixo do São Marcos, né? Porque as pessoas que estavam comigo elas não queriam levar a culpa. Você estava na rua com seus amigos. Estava em uma casa. Uma casa, muita droga, que naquele dia foi. Muita droga. Você lembra de tudo? Lembro. Lembra das pessoas, lembra do contexto, lembra de tudo. Tudo. Até o momento que eu comecei a passar mal. E aí as pessoas lá usando droga, curtindo sua noite, eu vendo coisa, olhava no espelho, vendo meu rosto distorcer todo. Até que eu não aguentei, eu disse, tô passando mal. Chegaram lá, me largaram lá, eu fui me rastejando até a emergência de São Marcos, sem documento, espumando muito. Minha sandália quebrou, me lembro. Como eu disse, eu saía toda arrumada, voltava toda acabada, né? Que é isso que Satanás ele faz nas nossas vidas. Exatamente. E a entrada naquele hospital foi muito humilhada também. Quando eu adentrei ali, uma médica que me atendeu muito mal, bateu a porta na minha cara, porque é a situação, né, que a pessoa chega. Mas aquele dia Deus enviou 2 anjos. Aquele dia foi lindo que Deus fez naquele lugar, porque eu perdi o movimento do meu braço. Eu não conseguia ficar com o braço naquele lugar para botar o soro. Sim, sim. E não conseguia segurar o nebulizador. E eu vi. Eu não sei se as outras pessoas viram, né? Eu vi 2 pessoas, uma segurava a minha mão. Era um homem e uma mulher. Eles eram bem simples. Bem mal vestidos. Um homem e uma mulher. E a outra segurava, eu vou te ajudar. E ali eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava toda babada. E aí eu disse assim, cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Eu queria agradecer por aquele acolhimento, depois de ter sido tão maltratada naquele lugar. Eu queria agradecer aquelas 2 pessoas. E o pessoal disse, você chegou aqui sozinha, foi acabada, aí se arrastando pelo chão. Você não chegou aqui com ninguém. Mas tinha uma mulher aqui do meu lado, tinha um homem aqui do outro. Tinha ninguém aqui. Aí todo mundo me deduziu que eu era louca. Meu Deus. E eu evadi daquele hospital e fui embora andando para casa até 7 de abril. E ali, né, a terceira overdose, eu lembro que... Então você teve real a presença do Espírito Santo ali, cuidando de você. Gente, que testemunho. Se manifestou ali através, né, daquela imagem de pessoa, né, viu anjos. Sim. Ela tá ali me ajudando naquele momento. Eu me esqueci agora quem foi que estava, não sei se é Abraão, acho que foi Abraão, que ele estava, vieram 2 anjos e ele estava debaixo, tipo pós-almoço, né, e aí Sara ficou escutando o que eles estavam falando e ele fazendo a promessa ao filho, né? Dela sorrida. Exatamente. Gente do céu. E a terceira overdose foi o quê? A terceira overdose, mais uma dessas aí, meu time me deu socorro, tá? Depois dali, eu tive a parada cardíaca, que não foi uma overdose. Como eu sempre digo, o meu corpo ele já não suportava, né, o alto uso de drogas. Eu tive uma vez que eu passei 13 dias bebendo e usando drogas, então meu corpo ele tremia muito. Tipo essas pessoas que você vê na rua, alcoólatras, elas se tremem. Se observa, eu vivia assim. Você usou 13 dias de drogas sem parar? Sem parar. Foi a última overdose que eu tive, e ali eu acho que foi um baque no meu corpo, eu creio que ficou alguma sequela. E você estava onde? Seu tio tava em casa? Não, eu chegava em casa passando mal de manhã, meu tio me ajuda a me dar um socorro, meu tio Paulinho. E ele sempre estava ali prestativo, né, para dar aquele socorro. Eu acho que eles supunham que eu usava, mas ninguém tinha aquela certeza. Claro. Ele me levou para o hospital, fiquei lá, depois voltei para casa. Depois já em casa, passado o tempo, eu já não estava usando mais droga. Eu tive essa parada cardíaca, eu passei mal, fui para o hospital, minha tia Deise me levou, minha mãe, meu marido, saí nos braços, no colo. Cheguei naquele lugar, espumando muito, convulsionando.
e com a febre de 44. Eita. Febre de 44, batimento Convulsão de real. 6,45 por minuto. Convulsão, hein? O médico que me consultou depois, quando eu relatei a ele o ocorrido, ele disse que isso não existe. De 245 por minuto, o coração não suporta. Realmente, o meu não suportou, né? Febre de 44 não existe, o corpo cozinharia, né? Realmente pegou fogo. Mas era necessário para eu reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador. Eu cheguei ali naquela UTI, entrei naquela sala, minha família ficou do lado de fora e ali eu tive um encontro, primeiro com Satanás e depois com Deus. Conta aí. Naquele lugar eu pude ver uma guerra, uma batalha. Tinha o Senhor do meu lado, uma maca, todo entubado, os aparelhos. E eu ali passando mal, me debatendo naquela maca, os ferros, aquela guerra, toda aquela agonia, aquelas 3 enfermeiras trabalhando muito, que eu não sabia que eles trabalhavam tanto, pena que eu não sei o nome delas, né? Mas que Deus abençoe. Aquele médico também que eu nunca vi, eu era acostumada a ver médico sentado, escrevendo, prescrevendo, exame e consulta, né? Normal. E aquele médico, ele corria, pega isso, pega aquilo outro, faz isso, faz compressa. Aquelas compressas de éter quadrada, gelo quadrado. Nunca na minha mente ia imaginar que existe aquilo dentro de uma UTI, enrolado em faixas de ditadura, de gás, todas essas extremidades, essas dobras do meu corpo, foi colocado uma pedra. Só que a pedra ela sumia. Porque sua temperatura do corpo estava muito alta. Muito alta, muito medicamento, faz isso, faz aquilo, reanimação. Eu senti meus órgãos paralisando. Tinha uma enfermeira que já no final, depois de ter feito tudo, quando o médico disse, olha, eu vou começar com a família dela, não tem mais o que ser feito, ela ficava acalmando minha mão, acalentando, e aquilo me dava um nervoso. Eu dizia, ela sabe que eu vou morrer, ela está me acalmando, porque eu tenho uma morte tranquila. E eu olhei para ela e eu disse assim, olha, hoje é aniversário do meu filho de 20 anos, dia 5 de julho, se eu não me engano, foi de 2016 ou 2017. Hoje é aniversário do meu filho e eu vou morrer. Ela fica em paz, a voz já não saía, só batia a boca, tinha uma enfermeira nos pés da maca que ela ficava assim parada, eu creio que ela estava orando. E ela começou a chorar. A outra ainda estava ali, tentando monitorar alguma coisa, e os batimentos foram parando, tudo foi parando, e ali eu desci a sepultura naquele lugar. O médico estava lá fora, conversando com Então você morreu real, né? Com quadro de PCR, parada cardiorrespiratória. Eu morri, e dali em diante eu passei a ter aquela sensação que a gente vê, né? Os relatos aí de... sua alma saiu do seu corpo. Saiu do meu corpo, eu comecei a ver. Mateus, eu espero que a partir de hoje você seja crente, Mateus. Você está ouvindo, Mateus? Ouça! A alma sai do corpo e eu vejo tudo o que estava acontecendo. Então, dali em diante, né? Quando sua alma saiu do corpo, foi o que você viu? Eu naquela maca e elas tirando as coisas. Tirando os aparelhos. Sim. Já tinha feito tudo que tirando poderia ser feito. Eu lembro que ainda tinha algo no meu dedo. Mas aqueles outros todos já tinha saído. Acho que ainda tinha um por aqui, não lembro. Não tinha mais muita coisa. Nós estávamos tirando, ajeitando aquela bagunça toda que ficou, molhou tudo. Foi uma agonia. Foi algo terrível mesmo. O médico tinha já, né? Conversando com minha mãe. E a minha família lá do lado de fora, não sei a reação deles. De repente, eu me vi sendo arrastada. Quando eu digo que tinha uma guerra naquele lugar, era a guerra de anjos e demônios. Aí eu pude ter a convicção de anjos dizendo, Deus, Marília, aquela que o Senhor fez promessa. E Deus, isso era a visão que eu tinha naquele momento, né? Como se Deus dissesse assim, Marília, deixa ela lá. Eu sei até onde Marília tem que ir para ela reconhecer que eu sou o único suficiente Salvador da vida dela. Meu Deus. Porque até aí eu não tinha limite. Sim. Eu não tinha limite. Sim. Eu era uma pessoa sem limite, sem respeito, sem pudor, não respeitava ninguém. E tudo era eu que ditava as regras e as ordens. Né? Se eu quisesse ficar, eu ficava. Se eu não quisesse, eu saia batendo o pé e acabou. Tanto em relacionamento, quanto em tudo que eu fazia na minha vida, era assim, eu não vou fazer mais e pronto. Vida pessoal. Tudo profissional. Hoje eu não vou trabalhar mais, acabou. E ficava por isso mesmo. Então Deus, ele tem a maneira dele trabalhar na vida de cada um. Ele tem promessas, está se cumprindo nas nossas vidas. Mas eu não sei qual será a maneira que ele tem para fazer, porque essa promessa ela se cumpra, né? Oportunidades eu tive de aceitar Jesus dentro de uma igreja, de levantar, mas você quer fazer aliança com o Senhor, levante sua mão, vem aqui agora. Eu não queria. Eu queria curtir minha vida e até o fim, quando estivesse velha,
O pensamento era esse: se eu estiver velha, que eu não prestava mais nada, Você veio para Jesus. eu vou aceitar Jesus, senão eu não vou poder fazer mais nada mesmo, então agora eu vou meter o pé na jaca, eu vou aproveitar a minha vida. Mas, Gente, aos 28 anos de idade, Deus ele resolveu. Isso é minha, venha. Até aqui, Marília, você vai, da agora em diante. Quem vai ditar as ordens sou eu. Então ali eu fui arrastado por aqueles demônios até o inferno. E ali naquele lugar eu fui ao Hades. Eu tive o desprazer de conhecer Satanás no Hades, porque eu tinha o costume de aterrorizar a vida da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, e dizer assim: o inferno é aqui, e os demônios são vocês. E todos os dias eu cantava, quando eu estava bem atribulada no auge da droga, eu dizia assim, aquela música cicadinha de som: o inferno é aqui. E ali eu ficava, perturbando mesmo, dentro de casa, minha irmã. Pessoas que não tinham nada a ver Com seus problemas. que não mereciam, né? Minha mãe, passando por aquele transtorno todo. Então Deus disse: tu disse que o inferno era lá na terra, agora eu vou te mostrar que o inferno é real, que ele existe. Caraca. Existem demônios que eles atormentam, né? Que negócio não é brincadeira não. E ali naquele lugar eu pude queimar. Eu senti o queimor do inferno. Aquela febre de 44 que eu estava, Não é nada. não era nada para aquele queimor. E para que eu não tivesse dúvida do que eu passei, Deus ele permitiu eu estar queimada pelo meio. Sério? Eu me senti laçada por correntes daquele filme Motoqueiro Fantasma. Sim. Aquela corrente mesmo de fogo, ela me laçou pelo meio e eu fui arrastada para aquele lugar. O mundo espiritual ele é real, a gente sabe que ele Sim. existe. E foi o que aconteceu comigo. Naquele lugar eu fui tormentada. Não vi demônio, mas eu pude sentir a opressão do lugar. Era um lugar escuro, quente, onde me oprimiam, gritos, aquela agonia toda. Você ouvia gritos? Ouvia agonia, gritos, aperto, né? Maltrato mesmo no corpo. Meu Deus. E ali eu pude clamar o perdão do Senhor. Eu sabia que eu já estava morta. Eu já tinha tido aquela noção, a visão do meu corpo ali, né? Deus me deu uma visão naquele dia, eu toda costurada pelo meio, aquela coisa de autópsia, né? Sim. E eu disse: para mim foi o fim, game over até aqui, agora eu tenho que sair desse fogo terrível. Comecei a clamar o perdão do Senhor naquele lugar. E eu consegui perceber que na medida que eu pedia perdão a Deus, clareava algo bem longe, porque o lugar era muito escuro e muito quente, abafado, sufocante, terrível. E aquela opressão, aquelas correntes que me aprisionavam, aquela pressão de demônios em cima de mim, eles se afastavam. Senhor, me perdoe, Jesus, me perdoe. Me perdoa, Jesus. E aí aquele alívio para minha alma ia chegando. Entendi. Então eu intensifiquei o perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Porque eu achava que pudesse ter esperança de eu sair daquele lugar e Deus me levar para o céu, quem sabe. E eu pude ouvir aquela voz, realmente aliviou, se afastaram aqueles demônios, porque onde a luz está, as trevas elas não vão prevalecer, ainda que seja no inferno. Eu descobri que Jesus ele vai até o inferno atrás de uma alma. Eu pude descobrir também naquele dia que nós sabemos que o céu ele vira festa quando a alma aceita Jesus, né? A gente aprende assim. Mas o inferno ele tem festa. Quando uma alma desce, a sepultura sem salvação. Então nós não podemos de jeito nenhum deixar essas almas descer a sepultura sem salvação para que o inferno não faça festa. Eles fizeram festa. Eles faziam aquela agonia quando a minha alma estava descendo, que era aquele Hades, né? E ali eu vi o Senhor chegando, Jesus chegando e aqueles demônios se afastando mesmo, aquela presença, aquela luz. E aquela luz, ela encandeceu os meus olhos, eu pude sentir um farol, não vi mais. Era só farol e clarão nos meus olhos. E ali eu pude ouvir a voz dele dizer para mim assim: mulher, eu pensei que ele me levava para o céu. Mulher, tu vai fazer o que é no céu? Tu não fez nada que eu te mandei na terra. Existia um chamado. Tinha algo a ser feito na terra que eu não queria fazer. E não ia fazer. E acabou. Da maneira que eu achei com meus pais, que eu achei com meus maridos, que eu tive, relacionamento, professores, tudo. Todo mundo passou pela minha vida. Vou fazer. Eu também assim eu fiz com Jesus, achando ele que eu podia retroceder daquilo que Deus ele já estava, já tinha programado. Então, quando ele falou isso para mim, mulher, tu vai fazer o que no céu? Tu não fez nada que eu te mandei na terra. O meu corpo, ele volta a maca. Minha alma, ela volta pro corpo. Entendi. E ali naquele lugar eu dei um suspiro. Ele me chamou pelo nome 2 vezes. Maria, respira. Detalhe, que quando eu entrei ali não fizemos... como é que fala? Triagem não, O que, amiga? Eu tô envolvida. Quando entramos naquele hospital, sim, nós não fizemos Não teve lá o médico? Não teve... passou para fazer o documento e tal, porque eu já entrei direto. Tá. Tava muito mal, então não deu tempo da minha família fazer nada do documento ali. Então, eles não sabiam meu nome.
Entendi. Não tinha uma ficha daquele paciente chamado Maria. Você não tinha prontuário? Não tinha prontuário, isso, ali naquele lugar. Eu não tinha prontuário anterior, porque eu vinha de um convênio e tal. E eu nunca tinha ido naquele hospital ali do SUS. E naquele momento, aquela voz de homem forte, aquela voz que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que falou no meu ouvido, foi a voz de Jesus. Marília, respira. Marília, respira de novo. E eu voltei a respirar naquele lugar. Aquelas enfermeiras eram 3, já estavam no pano, ajeitando, né? Já tinha tirado tudo e ainda existia algo, como eu acho que era um dedo, que começou a apitar. E ali elas se assustaram, elas estavam envolvidas naquela armação, naquela sala. Elas iriam preparar seu corpo. Isso. E estava limpando, tinha uma que realmente estava limpando e tal. E o médico já tinha saído e elas começaram a gritar, aquela agonia, aquele alvoroço todo dentro daquela sala. E chama o médico, ela está voltando, chama o médico. Aquela enfermeira que estava me acalentando veio para perto de mim, começou a conectar de novo aqueles fios, a agonia voltou e eu voltei batizada no Espírito Santo para a glória de Deus. Meu Deus, ele ressuscitou já sendo batizado no Espírito Santo? Terrível, Deus é tremendo. A pessoa que nunca glorificou o nome do Senhor odiava quando veio na igreja e que ouvia aqueles pregadores dizer assim: dê glória a Deus, dê aleluia. Você odiava? A glória a Deus, não, só que você está mandando. E eu voltei daquele lugar chamado inferno, que é real, que existe e que eu não quero que ninguém vá naquele lugar. Eu voltei daquele lugar glorificando: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E minha boca ela não conseguia parar. Meu Deus! E aquelas enfermeiras ficaram impactadas com aquilo, aquela que chorava nos pés da maca que eu deduzia que ela estava em oração. Ela disse: o que foi que aconteceu com você? Eu dizia: eu fui desobediente, eu desobedeci ao Senhor. E a boca não conseguia parar, a maca ela trepidava, pulava aqueles ferros. Foi algo sobrenatural que Deus fez na minha vida. Muito rápido, instantâneo, porque o trabalho dele é da maneira que ele quer. Sim. E ali eu voltei, elas tentavam me manter calma, se acalma. E eu dizia: eu não posso me acalmar, isso aqui é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Eu nem sabia que era o Espírito Santo. Eu nem tinha noção, mas o encontro com Deus ele é marcante. Uma pessoa, a partir do momento que ela tem um encontro verdadeiro com Deus, sim, ela jamais, de maneira alguma, ela vai voltar da mesma forma. Sim. E assim foi comigo. Eu voltei ali impactada pelo poder de Deus, impactada, batizada com o Espírito Santo. E ali começou o processo. Entendi. Passei 19 dias na mão do oleiro, eu sentia dores terríveis no meu corpo, e Deus dizia para mim assim: isso é só o começo. Isso é só o começo do que eu tenho para fazer na tua vida. Eu dizia: meu Deus, isso é o começo, está tão doloroso. Como é que vai ser daqui em diante? Só que eu não me ousava reclamar, porque eu estava morta. Imagina uma pessoa que estava morta, Deus dá uma oportunidade de viver. Novamente, vai reclamar de quê? Então eu suportava tudo, suportei o processo. Passei 19 dias na mão do oleiro, foram dias terríveis que nem o remédio mais forte não passava aquelas dores. Passei 2 anos de deserto. 2 anos no deserto. Deus permitiu eu perder tudo, porque eu tinha tudo até então. Deus permitiu eu perder tudo. Clientes, amigos se afastaram. Né? Fiquei mesmo sem nada para um recomeço. Com Jesus, né? Esse caminho com Jesus. E ali eu dei 2 anos dentro do deserto, só em jejum e oração. Eu acho que praticamente jejuava todos os dias. Caraca. Todos os dias, né? Faltou muita coisa. E isso, seus filhos com você ainda? Morando com você ainda? Estava comigo. Minha mãe entrou no deserto também, porque minha mãe ela tinha uma condição financeira boa, e em tudo ela estava ali, né, me ajudando. Só que, quando Deus quer trabalhar, ninguém pode impedir. Então eu creio que minha mãe também entrou no deserto para que não botasse a mão no meu deserto. Sim. E ali foi o processo que o Senhor ele foi trabalhando o caráter que tinha que se formar no caráter de Cristo. E eu permiti. E aí você começou a congregar, você aceitou Jesus, você teve encontro com Cristo lá, aceitou Jesus lá, né, dentro da UTI, passou esses 2 anos no deserto. Passei 19 dias. Dentro da UTI? Sendo trabalhado ali, muita dor, muito sofrimento. Fui para casa da minha sogra, não conseguia andar, só que essa igreja, Batista Missionária Charisma, era perto da casa da minha sogra. Entendi. Ela tinha mudado de lugar e foi para bem perto da casa da minha sogra. Então, belo dia de manhã, eu disse: eu vou lá. Aí só tinha uma blusa que podia vestir, porque entrava e alguém abotoava. E uma saia que amarrava, porque era muita dor no corpo.
corpo voltou mesmo arrebentado daquela situação. Né? Situação de reanimação, tudo aquilo que eu passei. Eu andava assim, curvada. E ali eu sentei na última cadeira daquela igreja e eu disse, eu não quero que ninguém fale nada comigo. Eu já sabia que os crentes gostam de um mistério. Sim. Eu disse, eu não quero que ninguém fale nada comigo, eu só quero ouvir a voz de Deus. E aí eu fiquei com a cabeça baixa, tentando aliviar aquele sofrimento. Até que tinha uma pregadora naquele lugar que não me conhecia e ela foi usada. Ela disse assim, olha, mulher. Eu com a cabeça baixa, eu disse, não sou eu. É você mesmo. Misericórdia. Deus está falando contigo. Eu disse, sou eu não. Deus manda te dizer que tem mais ou menos 19 a 20 dias, era isso que tinha, 20 dias, que você passou por uma situação terrível, você teve uma parada cardíaca, você morreu naquele lugar. Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse para que você chegasse a ele. Eu já sabia, mas eu não sabia que alguém iria saber também. Meu Deus do céu. Aí eu levantei a cabeça, ela disse, e Deus manda te dizer, e se você sair por aquela porta, você morre. E hoje está sendo arriada uma obra. A pessoa que fez a obra, porque o que aconteceu comigo foi uma obra. Fizeram para me matar e Deus permitiu. Sim. A pessoa que fez essa obra hoje, ela está renovando a obra lá no CAB. Ainda disse o nome do lugar que a pessoa estava E arriando. agora de manhã. Eu estou convocando agora os vasos que tem nessa igreja e foi aquele negócio tremendo. E me chamaram, me colocaram ali no meio e Deus, ele desfez mesmo aquilo que estava sendo feito. Porque a pessoa descobriu que eu não tinha morrido. Meu Deus. E ela foi cobrar a minha morte, porque garantiram ela que eu morreria. Eu morri. Mas eu morri. Mas Jesus te trouxe de volta. Jesus me trouxe de volta. A velha criatura, ela morreu para a glória de Deus. Né? E hoje Cristo verdadeiramente, ele vive em mim. E ali começou o trabalho de Deus, 2 anos de deserto, Deus fazendo promessas. Usava vasos, falava comigo dentro da palavra e eu sem ver nada, mas vivendo. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é o que a gente espera. E eu esperava sair daquele deserto. Deus dizia, você agora vai depender só de mim. Eu era acostumada a pedir socorro, né? Procurar atalho. Entendi. Aí eu não tenho, não posso mais pedir a alguém. Eu não tenho mais, meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, alguém vai me socorrer. E Deus dizia, você não vai pedir nada a ninguém. Você vai ficar aí. Você vai esperar a minha provisão. Você vai esperar a minha provisão. Jeová Jireh, Deus de provisão. Meu Deus. O meu tempo, a minha hora vai chegar, mas você vai ter que suportar esse processo até chegar e se cumprir o propósito. E ali eu fiquei. Tinha dia que tinha comida, tinha dia que não tinha, tinha dia que tinha miojo, tinha dia que tinha suco de uva, tinha dia que tinha pão, tinha dia que tinha café preto, e era isso. A minha alimentação nesses 2 anos era limitada assim. Aí às vezes eu acho que Deus, como um bom pai, né, que prestigia seus filhos, presenteia, quando o filho está muito obediente, de vez em quando ele mandava um bônus. Aí alguém batia na minha porta. Ele dizia assim, eu tenho um primo chamado Gilson, ele dizia, olha o que eu trouxe. Quando eu olhava aquele saco, tinha chocolate. Tinha biscoito, eu dizia, Deus, manda banquete no deserto. Eu ficava em alegria, eu e os meninos ali, precisando. Mas ninguém sabia que a gente estava precisando. Mas Deus, ele sempre usava alguém. Caramba. Para enviar aquela provisão. Deus vezes. Fala, Deus usa, Deus é terrível. E ali, né, todas as promessas que ele tinha feito, ele disse que me daria um nome. Ele disse que mudaria a minha história. Ele disse que me colocaria entre príncipes e princesas. Ele disse que no lugar onde eu passei vergonha, ele glorificaria o nome dele. Todos saberiam que ele era Deus na minha vida. E assim ele fez. Depois dos 2 anos de deserto, cerrado, sem nada, Deus, ele começou a cumprir as promessas dele. Meu Deus. Me batizei, meu marido não queria casar, né? E aí eu precisava batizar. Deus trabalhou, a gente casou e eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de casar na praia de frente ao mar. A gente, mulher. Coisa de mulher. Mulher. Aí, decorrente a situação toda, desilusões amorosas, eu disse, isso não vai acontecer nunca. Mas Deus, ele realiza sonhos. Né? Se você tem um sonho, não desista. Porque Deus, ele ainda realiza sonhos. Sim. E ali eu comecei, eu disse, coloca tudo no papel do jeito que você quer, não tira um ponto, não tira uma vírgula, não tira nada. Meu Deus! Eu disse, Deus, ele começou a me mostrar em visão e usou uma mulher, uma pregação para dizer, Deus vai casar você. Meu Deus. Do jeito que você sonhou, eu disse, é possível, do jeito que eu sonhei é muita coisa. E eu sonhava com uma limousine, eu sonhava em casar na praia, eu sonhava em casar de frente pro mar, com aquele vestido que nunca foi usado, aquele vestido caríssimo, aquelas coisas.
sushi, aqueles antepastos, aquelas comidas. Mulher, porque a gente não se conheceu antes, meu Meu Deus. Eu queria tudo Eu queria isso. muito, Gabi. Gabi, você casa assim, grande estilo, Gabi. E você me convide, Gabi. Jesus. E ali eu sonhei, botei tudo no papel. E no primeiro convidado eu coloquei Jesus. Meu convidado de honra. E apertou tudo, estreitou tudo, faltou dinheiro. E eu lembro que belo dia meu Deus, como é que esse sonho vai acontecer? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Como é? Marquei a data, mas não tem dinheiro. E agora? Mas Deus tinha feito uma promessa. E quando ele fala, ele cumpre. Ele não é filho de homem para que ser aqui. Vive isso, Ele não no é caso para que minta. Ele é Deus. Entrei naquele espaço e disse, eu vou casar aqui. Botei meus 2 pés e botei a mão na parede. Eu disse, eu vou casar aqui. Sei como, aí veio o dono. Você tem quanto para me dar? Eu disse, nada. Mas eu quero marcar uma data. Marquei uma data, disse ele que daria um valor a ele e segurei minha data lá. E Deus foi entrando providência depois do banco. Cheguei no buffet, cheguei no vestido. Tudo foi assim, né? O vestido minha tia me deu. E aí, Deus foi trabalhando, minha sogra me ajudou, meu pai me ajudou. Eu sei que no dia do meu casamento chegou uma limusine, que era meu sonho. E quem deu a limusine? Meu pai. Chegou aquela limusine. Meu Deus. Uma coisa linda. Sobrenatural. Hoje tem as lembranças e as fotos, né? Do que Deus fez naquele lugar, glorificou. E realmente, no lugar onde eu fui vergonha, eu passei naquelas ruas, ó, abri a janela, o pessoal Dando tchau pra você. dando tchau. Meu Deus, aquela mulher que se prostituía nesse bairro, que não tinha nome, que não era ninguém, ela vai casar. Ela ainda vai casar em grande estilo, todo mundo mandando parar, vai tirar foto. Meu Deus, como Deus honrou. Tudo para a glória do nome dele. E de lá para cá tem sido assim. Testemunhos por cima de testemunhos são muitos. Se falar, meu Deus, esse podcast só acaba no outro dia. Meu Deus, mas tudo que ele prometeu, ele cumpriu, né? O salão que eu tinha fechado, eu queria reformar. Eu queria colocar algumas coisas. Deus, ele levantou alguém que reformou, que arrumou um salão no lugar e que entregou para mim pronto, do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha sonhado. Eu estava sendo despejada do apartamento que eu morava, né? Passei um constrangimento naquele lugar, sendo despejada, e Deus levantou um pastor para me entregar uma casa, né? Meu Deus. Depois de 15 dias eu consegui comprar outra casa, uma casa do lado da outra, assim, porque é dos meus filhos do lado. Sim. É a minha. Deus, ele trabalha de uma maneira assim. Então, de lá pra cá, Deus Só realmente mudou a história, né? Mudou a história. Deus vai fazer. Gente, essa música tá me acompanhando, tá? Eu acho que esse ano é o ano dessa música, sabe? Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. E essa é a vida de Mário. Essa é a vida de Mário. De lá pra cá, claro que nós não teremos aflições, Mas tem de bom ânimo. tem de bom ânimo, e com bom ânimo eu tenho vencido até aqui. Amém. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou a diaconisa da casa do Senhor. Amém. Eu sirvo ao Pai do Senhor. O Senhor, ele lançou todo o meu pecado no mar do esquecimento, mas eu não posso esquecer. Não. Eu tenho que lembrar. Tem que E hoje eu estou aqui dizendo para pessoas que ainda há esperança, Amém. que não desista de sonhar, que não abandone, né, aquele que é usuário de droga, aquele que está passando por alguma dificuldade, por alguma situação, porque Deus, ele veio para os doentes. Ele veio para os loucos, né, para pegar as coisas loucas do mundo para confundir as que acham que são. Exato. E eu creio nesse Deus, o Deus de milagre, o Deus de maravilha Amém. e prodígio. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu dirijo um círculo de oração, que Amém. foi o círculo de oração onde Deus falou comigo. E é nesse lugar que eu estou. Qual é o dia do ciclo de oração? Sexta-feira pela manhã, na Igreja Batista Missionária Charisma, de 7 de abril. Toda sexta de manhã eu estou lá. Glória a Deus. Glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Fazendo coisas que eu nunca imaginei, mas que Deus, ele já tinha escrito. Assim como ele tem escrito para a vida de cada um. Não desista de sonhar, não desista do seu casamento. Hoje eu ainda passo por algumas situações no meu casamento, né? Que foi onde eu te conheci, indo ali ao encontro de Leoas, onde eu conheci a Eliane. Verdade. E quando a Eliane, ela subiu ali naquele altar, pregando tudo que a minha mente achava, ao contrário. Eu disse, meu Deus, que mulher é essa, Jesus? Deus, por quê? Porque quando eu me tornei evangélica, não foi nada de dogma, nada disso. A minha pastora me aconselhava até sobre a situação, que eu apresentava algumas questões a ela.
Porque imagina, uma pessoa vindo do mundo da prostituição, ela faz de tudo. Isso. Então, de repente, ela está servindo a Jesus Sim. com muito temor. Eu temia e tremia na base, né? Sim, sim. Na presença do Senhor. Então, para mim, tudo era pecado. Aí tinha coisa que eu dizia, minha pastora, eu posso fazer isso? Ela dizia, Mário, seu corpo é do seu marido e tal, essa é uma coisa particular disso. Mas eu ainda tinha muito conflito interior, eu achava que era pecado, que Deus ia me exterminar da face da terra se eu fizesse algumas coisas. Agora você imagina um homem jovem, uma mulher que ele tinha uma liberdade, e de repente, da noite por dia, essa mulher se santifica e não quer fazer mais nada. Mal beijo, né? E aí, meu Deus, eu sou santa, e eu tenho que me santificar, santificação nas vestes, na roupa, na fala, em tudo. E aí fui criando aquela religiosidade, aquele rótulo, aquela coisa, né? Aquele gesso. Sim, né? sim. Que hoje eu sei que não é necessário. Quando a gente vai criar uma intimidade com Deus, a gente vai conhecendo pessoas, né? Como eu te conheci Ju também. E ali eu fui aprendendo um pouco mais, né? A como regar meu casamento, né? A como ter mais intimidade, a como ter momentos melhores, especiais para uma vida sexual também. Que era uma área que eu permiti ser muito afetada, né? Foi o casamento, por falta de sabedoria. Mas que hoje, né? Através da nossa sexóloga cristã, Deus está usando muito na terra para edificar relacionamentos, casais. E eu estou ali, né? Mudando as coisas. Vivendo o resultado. Amém. Amém. Resultado. Eu fico feliz, Maria, por ter ajudado. Porque Deus ele é nosso amigo, nosso Sim, Pai. Sim. Ele nos direciona sempre. E né? todas as coisas que sejam para a glória de Deus. Amém. Amém. Então, esse é um pouco do meu testemunho. Obrigada. Com certeza. Com certeza. Glorificado através da sua vida. Obrigada. Que Deus continue te usando muito, renove e restaure as suas forças, não pare, persevera, porque o melhor é o final do que o início da sua vida. Eu creio. Vamos nos despedindo de vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final. Espero que esse conteúdo, né, esse nosso podcast tenha impactado sua vida. Volto a dizer, não abra mão do seu relacionamento, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do que Deus fez, está fazendo e que irá fazer. Deus sim vai fazer o sobrenatural aí na sua casa, amém? Dê glória! Beijo, Jesus abençoe, até a próxima. Mari, muito obrigada. Jesus abençoe. Beijo.